O amante tinha provas no celular. A médica apagou tudo. Postagens, áudios, vídeos, chamadas, tudo sumiu. Mas e se ele era a maior prova contra ela? Um vídeo que poderia mudar tudo. Um arquivo salvo por uma mãe desesperada, porque o que a polícia recebeu já estava quase todo apagado. Morreu com a verdade? Essa não é só uma história de traição. É uma história sobre poder, sobre silêncio e, talvez, sobre um crime perfeito. O nome dele era Ivan Bonato. Antes de morrer, mesmo ferido, ainda no hospital, ele desabafou com a única pessoa em quem confiava, sua mãe. E o que ele disse mudou tudo. Essa mulher não entra mais aqui. Essa foi praticamente a última palavra de Sabrina. Porque o que aconteceu depois da meia-noite? Ela sumiu. Ivan pediu que Sabrina, a médica, fosse afastada. Proibida de entrar no quarto. Proibida de chegar perto. Ele estava lúcido. Ele estava com medo. Medo de quê? Ou melhor, de quem? Sabrina era médica, esposa de Gabriel Takasaki, o melhor amigo de Ivan. E ainda assim, mantinha um relacionamento com Ivan às escondidas. Agora o homem que poderia desmascará-la estava vulnerável. Será que ele percebeu que sabia demais? Será que tentou avisar e foi silenciado? Porque se ele era a única prova viva, a pergunta continua. Ivan morreu com a verdade? Ivan e Gabriel eram mais do que amigos. Eram próximos, parceiros, compartilhavam festas, churrascos. E em que Gabriel soubesse, a esposa, Sabrina, a médica, mantinha um caso com Ivan. As câmeras de segurança da casa de Gabriel não mentem. Sabrina, vestida com baby doll, aparece aos beijos com Ivan, na garagem da própria casa. A imagem vazou, gerou revolta. Não apenas pela traição, mas pelo que ela desencadeou. Gabriel descobriu. E quando um homem traído se une a outro por vingança, o desfecho costuma ser devastador. É aqui que entra o nome de Danilo Guimarães. Um homem aparentemente fora do círculo íntimo de Ivan, mas que, segundo a polícia, foi o executor do ataque. Na noite do crime, Ivan estava num bar. Coincidentemente, um bar que pertencia a Gabriel, o marido traído. Câmeras mostram Ivan tranquilo, tomando algo, sozinho. Mas, minutos depois, aparece Danilo. Senta à sua frente, puxa a conversa. Ivan, talvez desconfiado, começa a gravar com o celular. No vídeo, Danilo fala sobre pessoas ricas que mandam matar, com uma frieza assustadora. Ele não ameaça diretamente, mas a mensagem é clara. Sorriso é igual Dubai, quem tem 1 milhão manda matar. Ivan grava, talvez por intuição, talvez por medo. Ele não sabia, mas aquele vídeo seria a única chance de contar a sua própria história. Minutos depois, Danilo sai do bar, retorna e o ataque acontece. Facadas, gritos, sangue! Ivan cai. É levado ao hospital em estado grave, mas ainda está consciente. Ainda consegue falar. E é aí que ele pede. Essa mulher não entra mais aqui. Eu não quero mais ver essa mulher. Era Sabrina, a médica, a amante, a esposa do melhor amigo. A mulher que, segundo Ivan, não podia mais chegar perto. Mas sabe o que aconteceu? Ela chegou. Sabrina teve acesso ao hospital, ao prontuário, ao quarto, ao celular. Sim, ao celular. Segundo a polícia, ela pegou o aparelho ainda na emergência. Ficou 3 dias com ele. E quando devolveu, as mensagens estavam apagadas. Postagens, áudios, vídeos, chamadas, tudo sumiu. Mas e se ele era a maior prova contra ela? Um vídeo que poderia mudar tudo. Um arquivo salvo por uma mãe desesperada, porque o que a polícia recebeu já estava quase todo apagado. Morreu com a verdade? Essa não é só uma história de traição, é uma história sobre poder, sobre silêncio e, talvez, sobre um crime perfeito. O nome dele era Ivan Bonato. Antes de morrer, mesmo ferido, ainda no hospital, ele desabafou com a única pessoa em quem confiava, sua mãe.
E o que ele disse muda tudo. Essa mulher não entra mais aqui. Foram estas as palavras. Ivan pediu que Sabrina, a médica, fosse afastada, proibida de entrar no quarto, proibida de chegar perto. Ele estava lúcido. Ele estava com medo. Medo de quê? Ou melhor, de quem? Sabrina era médica, esposa de Gabriel Takasaki, o melhor amigo de Ivan. E ainda assim, mantinha um relacionamento com Ivan às escondidas. Agora, o homem que poderia desmascará-la estava vulnerável. Será que ele percebeu que sabia demais? Será que tentou avisar e foi silenciado? Porque se ele era a única prova viva, a pergunta continua. Ivan morreu com a verdade? Ivan e Gabriel eram mais do que amigos. Eram próximos, parceiros, compartilhavam festas, churrascos e, em que Gabriel soubesse, a esposa, Sabrina, a médica, mantinha um caso com Ivan. As câmeras de segurança da casa de Gabriel não mentem. Sabrina, vestida com baby doll, aparece aos beijos com Ivan na garagem da própria casa. A imagem vazou. Gerou revolta. Não apenas pela traição, mas pelo que ela desencadeou. Gabriel descobriu. E quando um homem traído se une a outro por vingança, o desfecho costuma ser devastador. É aqui que entra o nome de Danilo Guimarães. Um homem aparentemente fora do círculo íntimo de Ivan, mas que, segundo a polícia, foi o executor do ataque. Na noite do crime, Ivan estava num bar. Coincidentemente, um bar que pertencia a Gabriel, o marido traído. Câmeras mostram Ivan tranquilo, tomando algo, sozinho. Mas minutos depois aparece Danilo. Senta à sua frente, puxa a conversa. Ivan, talvez desconfiado, começa a gravar com o celular. No vídeo, Danilo fala sobre pessoas ricas que mandam matar com uma frieza assustadora. Ele não ameaça diretamente, mas a mensagem é clara. Sorriso é igual Dubai. Quem tem 1 milhão manda matar. Ivan grava, talvez por intuição, talvez por medo. Ele não sabia, mas aquele vídeo seria a única chance de contar a sua própria história. Minutos depois, Danilo sai do bar, retorna e o ataque acontece. Facadas, gritos, sangue. Ivan cai. É levado ao hospital em estado grave, mas ainda está consciente. Ainda consegue falar. E é aí que ele pede. Essa mulher não entra mais aqui. Eu não quero mais ver essa mulher. Era Sabrina, a médica, a amante, a esposa do melhor amigo. A mulher que, segundo o Ivan, não podia mais chegar perto. Mas sabe o que aconteceu? Ela chegou. Sabrina teve acesso ao hospital, ao prontuário, ao quarto, ao celular. Sim, ao celular. Segundo a polícia, ela pegou o aparelho ainda na emergência. Ficou 3 dias com ele. E quando devolveu, as mensagens estavam apagadas. Postagens, áudios, vídeos, registros de chamadas, tudo sumiu. Inclusive o vídeo que Ivan gravou na noite em que foi atacado. Mas a história não acaba aí. Dona Vera, mãe de Ivan, conseguiu salvar uma cópia. Ela relatou que, ao visitar Sabrina, a médica mostrou o vídeo e disse: "Assiste agora, depois vai sumir." Era um aviso? Uma chantagem? Vera não pensou 2 vezes. Transferiu o vídeo para seu próprio celular e correu até a delegacia. A partir daí, tudo mudou. Mas nada preparou os vizinhos para o que aconteceu naquela noite. Foi por volta das 3 da manhã que os gritos ecoaram pela vizinhança. A mãe de Sabrina saiu correndo de casa, desesperada, dizendo que a filha não estava mais no quarto. As luzes foram acesas, os moradores começaram a sair e as buscas começaram de imediato. O celular dela havia sido deixado sobre a cômoda, a cama arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pista clara. Apenas o silêncio cortante e o desespero no rosto da família. E foi nesse ponto que tudo começou a tomar um rumo ainda mais sombrio. Ivan desapareceu no mesmo dia. Ele desligou o celular, não apareceu no trabalho e não deu mais notícias,
nem para a própria família. Foi como se tivesse evaporado. A polícia imediatamente ligou os pontos, e ele passou a ser considerado a principal peça no quebra-cabeça. Foram dias de tensão. A imprensa noticiava o desaparecimento duplo. A foto de Sabrina estampava todas as redes sociais, acompanhada de hashtags exigindo justiça. Já Ivan se tornava um fantasma, alguém que fugia, mas ao mesmo tempo parecia querer ser encontrado. Até que, dias depois, uma ligação anônima levou os investigadores até uma pequena casa abandonada nos arredores da cidade. Lá encontraram Ivan, visivelmente debilitado, com sinais de fome, confuso, mas vivo. Ele não resistiu à prisão. E o que ele contou depois deixou todos perplexos. Segundo ele não havia